Depois de Invasão Zumbi e Parasita, que são dois filmes muito bons estrangeiros, agora é a vez de Tempo de Caça. Um filme da Netflix, mas acho que você nem percebe, é um dos melhores filmes estrangeiros que eu já vi. Não chega aos pés desses dois últimos que eu acabei relacionando. Mas vamos concordar, os filmes estrangeiros e principalmente os sul-coreanos estão trazendo ótimas obras cinematográficas. E aqui eu vou trazer a crítica deste filme, claro, sem spoilers. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Timer to Runt ou Tempo de Caça. Três amigos planejam em executar um grande roubo para sair do país que vive em uma grande crise. Mas após o plano, muitos obstáculos eles acabam encontrando pela frente. Aqui nós temos a direção o Yoon Hong-sun. Ele tem Black Knight de 2011, que eu nunca vi, mas pretendo assistir. Também está na Netflix. E entre outros filmes um pouco mais ali secundários. Mas aqui você percebe que tem a mão do diretor. Temos um roteiro bem arrumado, com um diretor bem organizado. Ele cria várias ocasiões dentro da história. Não é uma coisa enxuta, não é uma coisa que fica em linha reta. Mas ele também não traz muitas coisas inventivas. Eu queria que algumas ideias são perfeitas em alguns planos sequências e principalmente através de alguns personagens. Ele consegue implantar aqui alguns gêneros que dá certo, então quase tudo aqui ele acerta. O que ele erra não é grave, tem talento, é um bom diretor. Bom galera, e claro, né, estamos falando de um filme estrangeiro, tá na Netflix, e por ser estrangeiro você não vai conseguir uma dublagem portuguesa, né, da nossa língua, brasileira, né? Então, você vai ter que acompanhar as legendas. Isso para mim nunca foi dificuldade, para outros, né, é desagradável. Então, se você não gosta de ler as legendas, você vai ter que aprender a falar coreano. O filme é sul-coreano, então já fica também a dica aí. Bom, começando com o primeiro ato desse filme, a gente vê logo de cara os personagens tendo as suas posições, personalidades e uma boa imagem do país, que está vivendo uma decadência política, está dividido, e isso serve de empurrar os personagens do que eles acabam querendo fazer dentro da história. De um lado a gente vê uma Coreia totalmente corrompida, vivendo uma crise, a gente vê já uma certa decadência, muitas coisas já se foram, e de outro lado a gente vê uma pequena parte da classe alta que sobrevive através da corrupção. Então isso, como eu digo, serve de empurrão aos personagens que não querem mais estar ali e eles resolvem bolar um plano, aliás, um deles, né? Que a ideia é passada a todos, é um plano que é bacana, né? Porque há muita elaboração, há uma coisa bem maquinada, não é nada aqui corrido, atropelado. É um primeiro ato que dura cerca de 25 minutos a 30, muito bom, né? Até que seja concluído para o segundo ato. É uma coisa onde a arquitetura, né, desse primeiro ato é muito bem dissolvida, né? Você não vê furos, você não vê coisas inventivas, você não vê coisas artificiais. Tudo aqui é feito de uma coisa que poderia ser feito na vida real. Então, é um primeiro ato convincente, não é lento, não é vagaroso e com uma certa dinâmica. Já o segundo ato é muito sobre a repercussão do que aconteceu no primeiro ato. Isso é bacana, né? Quando o roteiro traz um ato ligando ao outro, sem que outros subtramas invadem, que rachem o elenco, e o roteiro é muito bom. Então é uma reação da ação do primeiro ato muito boa. Aqui a coisa já se transforma numa caça. Há muita correria, há muita movimentação e há muitas ideias aqui, acreditem. As cenas, vamos dizer assim, ela traz sempre uma coisa diferente, em lugares diferentes, trazendo atitudes diferentes, que eu não quero entregar aqui spoilers. Então você sempre fica preso, entusiasmado do que está acontecendo e do que vai acontecer. Há muita tensão, há muita adrenalina. Claro, a gente vai encontrar também muitos tiros, né, e algumas pancadas e porradas. Mas isso é uma coisa óbvia dentro do filme, dentro dos termos que é apresentado nesse segundo ato. As pausas são bem necessárias, alguns diálogos
são bem diferentes em alguns gêneros. Você não vê uma coisa que só é aplicada do que está acontecendo, né? Alguns personagens têm o jeito de interagir que vai também mudando um pouco o tom da história, mas sem desfocar. Então é um filme que vai diversificando muito bem os gêneros, os acontecimentos que vão acontecendo durante a história. É um filme bem distribuído, mas sem apagar o trama, sem apagar o núcleo central da história, da grande intensidade que está se rolando. Já o terceiro ato é como eu falei do segundo para o primeiro. É uma reação de uma ação. Então há coisas aqui que começam a ficar um pouquinho previsíveis, mas não são graves, né? Dá a lógica, dá o sentido, porque algumas ocasiões no segundo ato criam impactos para que esse terceiro seja finalizado. Há uma questão também de sorte, mas é óbvio. Então há uma finalização muito boa nesse terceiro ato, criando uma dinâmica a mais. A construção narrativa ela é mais ampla, não há muitos furos e tem até um término muito bom, através de muitos personagens que a gente imaginava que eles não iriam chegar até o final. É claro, né? Algumas derrapadas o filme apresenta, que eu não comentei sobre os atos, mas não são graves. Uma apenas que eu fiquei meio confuso e não concordei muito, mas isso eu vou levar lá na frente. E acredite, o filme ainda abre um quarto ato. O filme tem 2 horas e 13 ou 14 minutos, né? É um pouquinho expansivo, esticado, mas traz sentido, tudo se encaixa. Esse quarto ato é muito mais pela emoção, há muito sentimentalismo, muita melancolia, mas que cria uma camada muito boa e dá algo a mais no final do filme, né? Criando uma lógica e um propósito. Por que isso aconteceu? Por que eles fizeram? Então há uma finalização aqui a mais que cria vários arcos através de ótimos personagens. Bom, galera, agora pela parte técnica, eu gostei muito do trabalho da câmera aqui. Há alguns cortes, mas não são graves, não atrapalham. E há algumas coisas que em efeitos práticos e até ideias do diretor acabam funcionando nas jogadas de câmera. Não é um trabalho de especialista, mas aqui são pequenos furos, né, que você acaba notando muito pouco, que não acabam agravando o filme. Mas o material aplicado dentro desse filme, material técnico, não é mequetrefe, não é fajuto. A fotografia é muito boa. Há momentos que você vê alguns ângulos da cidade bem destacados, com eles, sem eles. É uma fotografia muito boa. Já a trilha sonora, ela funciona muito bem, eu diria entre 85% a 90%, criando tensão, dinâmica, melancolismo. Todos os gêneros que são aplicados, a trilha sonora ela se apega bem. Achei que ela faltou um pouquinho no meio ali, mas tudo bem, ela é bem aplicada. Já os restantes dos outros elementos são bem aplicados, são básicos e funcionam e não compromete. É um filme que não tem um material vagabundo, tem um material muito bom e eles conseguem trazer, vamos dizer assim, um aprimoramento em certas ocasiões, acreditem. Já o roteiro ele é muito bem escrito, ele comete uma gafe no meio, eu não sei se é um erro, se é uma decisão insensata, eu não gostei de tal personagem, que eu não quero entregar aqui. Achei que eles tinham que trazer primeiro a motivação desse personagem para depois trazer a reação dele. Depois é trazida a motivação, não é muito convincente, mas não atrapalha o filme. Sim, o roteiro ele é bem escrito, sim, não é ótimo, exemplar, ele é bem escrito. Já o Le Jehun, que é um dos protagonistas, para mim é um personagem fundamental nessa história, é o idealista e ele carrega as suas ações muito bem, suas atitudes. É um personagem que também carrega vários tipos de gêneros, acreditem. Quando ele está bravo, muito irado, quando ele está triste, assustado, com medo. É um personagem que não compromete, ele é perfeito. E o jeito que ele interage é também excelente. É um dos personagens que se cometeu erros eu não encontrei, ele está muito bem aqui. Já o personagem interpretado pelo Choi Yun-sik, ele também é o mais indeciso, mas você consegue encontrar lógica e propósito através desse personagem. O roteiro acabou aplicando um caminho diferente, óbvio, que não deixa muito o trama enxuto, né? Então é um caminho que eu gostei do personagem, ele tem muitos sentimentos, ele tem medo, e mesmo ele atingindo certas ações, ele é o único mais lúcido do grupo, né? Ele enxerga a gravidade longe, então eu gostei do que o roteiro acabou fazendo e as suas interpretações são boas também.
Já o personagem interpretado pelo Ah-han Jae-hong, ele tá muito bem, é o personagem que mais sofre, acreditem, e muitos impactos ruins. Ele é colocado ali para trazer uma certa trama, né, motivacional e muito sentimentalismo. Ele transmite isso, ele não é tão aprimorado como os outros personagens, mas ele não compromete. Gostei dele, achei muito lógico o que ele acaba fazendo no final, que eu não quero falar, e ele vai até aonde eu imaginava que ele poderia ir. Não cometeu erros nenhum. Poderia ser um pouquinho mais trabalhado com a sua personalidade durante a história, mas não é grave, então ele deu certo. Já o personagem interpretado pelo Park Hae-sung, ele tá muito bem, acreditem, você não vai querer enfrentar esse cara. Ele é cirúrgico, ele é sorrateiro, silencioso, brutal e até meio maníaco. E quando o personagem é colocado em prática, ele não compromete, acreditem, o cara é realmente muito bom. O personagem, eu gostei da finalidade do personagem dentro da história, porque, como eu falei lá no comecinho até no meio, né? Esse roteiro, ele traz reações atrás de ações. Então, muitas coisas são provocadas pelos personagens e eles vão tendo o seu fim ao longo prazo. É bacana, é lógico, idealista, criativo também por um lado e sem inventar. Repito, quando um filme traz um roteiro sem inventar e o diretor consegue dar formas a mais, é muito bom. É um dos personagens que eu gostei, não comprometeu e trouxe grandes arcos. Time to Hunt, ou Tempo de Caça, traz um bom roteiro, quase ótimo. Cometeu um furo que eu achei que era desnecessário, mas tudo bem. Mas mesmo assim consegue trazer um bom desempenho. Com a mão do diretor, acreditem, quando você tem a junção de roteiro e direção, tudo flui bem. O material aqui é muito bem aproveitado, os personagens têm personalidades, boas funções, boas atitudes, boas ideias e boas finalidades. E juntando tudo isso, trazendo um núcleo central da história, um ótimo trama. Acredite, aqui você vai ter a sensação de vários gêneros, você vai ter tensão, suspense, motivação, ação, muita coisa transmitida com perfeição nesse filme. Eu poderia dizer que quando você está assistindo ele, você nem percebe que ele é da Netflix. Eu não poderia dar outra nota, como 8.8. Acreditem, eu posso até estar errado, vocês podem até estar me xingando aí, mas é um ótimo filme. Quase perfeito, quase excepcional, de bom a ótimo. Gostei muito e bato palmas ao diretor e ao roteiro. É um filme estrangeiro que me surpreendeu bastante. Time to Hunt, ou Tempo de Caça, está na Netflix. Tem pouco tempo que estreou, né? Pouquíssimo tempo, então se fosse você, ia lá, assistiria. Mas você tem tempo ainda. Eu recomendo sim. Filmes estrangeiros estão ganhando espaços no universo cinematográfico e não é de agora. Então estão trazendo ótimos trabalhos com muitas ideias, criatividade. E acreditem, aqui não é um investimento alto nesse filme. O material aqui, ele é básico, mas é tratado com muita perfeição. Quando é nas mãos certas, tudo funciona, né? Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.